Philip, I conjure thee to speak to me. Speak as thou dost speak to Jonas and Mercy. Dost thou understand my English tongue? Answer me. What dost thou want? What canst thou give? Wouldst thou like the taste of butter, a pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously? Wouldst thou like to see the world? What will you from me? Dost thou see a book? Remove thy shift. I cannot write my name. I will guide thy hand. Mas voltando a falar sobre a questão da maneira desonesta com a qual essas pessoas falam sobre o filme A Bruxa, né? Saindo em defesa dos protestantes, né? E o pior é os comentários, cara. Só que aquilo, eu não estou bravo com isso nem nada. Eu enxergo isso, eu tento assistir esses vídeos para fazer uma análise psicológica e ver estados psicóticos das pessoas, como elas podem ficar imersas numa mentira e não sair nunca mais, né? Porque literalmente elas estão falando de uma coisa que elas não conhecem. Elas ainda. Sabe aquele pensamento de ateu muito sub-15, velho? De assim, coisa. Assim, até a galera agnóstica ou ateia, assim, com QI acima da temperatura ambiente, sabe que Sei. o negócio é mais complicado do que simplesmente, nossa, esses religiosos são retrógrados que atrasam. Eles chegaram ao ponto, cacique, de falar o filme inteiro, na verdade, é só simbólico. Aquilo não aconteceu de fato. As bruxas não são reais. Aquilo é tudo uma alegoria para uma moça que se desprendeu das amarras da religião. E é engraçado, cara, a porra do argumento do você vai acreditar no que eu tô te falando ou que os seus olhos estão vendo? Sempre volta de maneira acachapante na realidade. Tipo assim, o diretor tá falando, o diabo existe. Mas as pessoas preferem assistir o filme e interpretar aquilo como algo puramente simbólico, na qual o fato dela ir pro meio da floresta com a porra de um bode preto andando em duas patas, ao redor de uma fogueira e ser levitada numa roda com várias outras mulheres peladas, não, isso é simbólico. Isso aí é quebra de tabu. Porra! Tu tá vendo todo um contexto ali que o filme sugere esse ser de terror, né? Um terror psicológico ali. Na qual você tem elementos paranormais acontecendo atrás de elementos paranormais. Na qual você tem uma briga entre o profano e o sagrado, na qual o sagrado tá o tempo todo perdendo diante do filme ali. Aquilo é só tabu? Aquilo só aconteceu na cabeça da personagem? Aquilo ali é só loucura? Claro que não, cara. Claro que não. Mas parte disso daí, pelo menos é a minha opinião, ocorre por uma razão da qual a estética do filme passou a ser estética de feminista, né? Então, a ideia da bruxa por si só, por terem sido mulheres que foram queimadas, né? Por terem sido mulheres que foram torturadas e que supostamente eram boas mulheres, eram ribalistas, eram curandeiras, eram mulheres das quais queriam o bem das pessoas. Então aquilo toma uma estética de pessoa boa, uma estética importante na luta feminista contra a sociedade patriarcal e maldita e tudo mais. Só que, cara, você para pra ver o que era o julgamento real de uma bruxa. Tinha gente doida na Idade Média, cara. Tinha gente que comia bebê. Tinha gente que assassinava as pessoas. Tinha gente que arrancava as tripas pra fazer picadinho. Nós vemos que essa prática não foi abandonada, né? Exato. Então, assim, não é diferente do que acontece hoje, não é diferente do que acontece no passado. O grau de barbaridade que Esse a gente filme vê... é ambientado no século XVII, né? O engraçado, Cacique, não perca seu raciocínio, é que no fim do filme, o diretor, o Robert Eggers, ele deixou claro lá que o filme é baseado numa literatura, ele estudou a fundo, isso não dá pra negar, fica claro que ele estudou a fundo o satanismo, fica claro isso,
Ele deixa lá, ó, aqui, ó, não, eu tenho as referências, isso aqui tá pautado, não é... Sabe como os YouTubers ficam divulgando isso? Como se fosse pautado em contos. Não, não é conto, meu filho, isso daí não é conto. Existe uma literatura, tem historiadores, não é? Uma coisa, meu filho, é folclore, entendeu? Eles, a, a, a existência de bruxas pra eles, que é folclore, é igual Saci Pererê. Pra Inclusive, eles é isso. uma experiência divertida pra mim é falar para as pessoas que eu realmente acredito no Saci, cara. Todo mundo fica Você meio. sabe qual vai ser o título desse vídeo, Cacique? Qual? Viemos queimar as netas das bruxas que meu avô esqueceu. Beleza, 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 beleza. Inclusive, cara, falando de queimar gente e tudo mais, foi 12 de outubro, né, recentemente. Caralho, cara, eu nunca vi tanto edit pesado assim, valendo, batendo forte, de Apocalipto. Aquela cena final em que os conquistadores espanhóis estão chegando às Américas, cara. Puta que pariu. Que o filme inteiro de Apocalipto é tu ver a galera tomando porrada, o pessoal sendo sacrificado, a gente perdendo o Essa eu não coração. assisti, não. É bom, é bom, é bom, é importante, é importante. Porque o que acontece? Já estragamos todo episódio. Mas é assim mesmo. O que acontece? Na imaginária popular, índio é uma criatura que vivia muito bem entre os animais e vivia muito bem com a natureza, como se não fizesse mal a absolutamente ninguém. Só que o que acontece, cara? Eles esquecem que tribos bárbaras são chamadas de tribos bárbaras por razões de que eles possuem costumes estranhos. E por possuir costumes estranhos, nem sempre esses costumes estranhos são tipo assim, durante as luas cheias, nós dormimos virados para a parede, ou então, durante determinada hora do dia, a gente almoça no meio do rio gelado. Não é por isso. Alguns costumes estranhos dessa galera envolvia esquartejar bebê, envolvia tirar e esfolar a pessoa viva, envolvia arrancar escalpo. Ainda que aquilo tivesse um símbolo religioso por trás, era brutal. Era brutal. E o que acontece? Muitos, numa religião, numa cidade, num lugar onde você tem uma deidade, você tem um Deus a qual ele requer sacrifícios, o sacrifício nunca é do criminoso, nunca é do babaca, nunca é do assassino, nunca é do estuprador. Não é assim que funciona. O sacrifício sempre tem que ser do cordeiro imaculado. Ou seja, sacrifica a criança, sacrifica a mulher virgem, sacrifica a pessoa boa. Porque o sangue destes caras vale mais do que o sangue daqueles que não são assim. Isso em toda a tradição religiosa, meu amigo. Toda a tradição religiosa é assim. Então, pra eles era a mesma coisa. Aí o que acontecia? Ia lá, tava morrendo uma porrada de gente, e a sacada do Mel Gibson é: depois de tu mostrar um cenário inteiro de crueldade e barbaridade, é tu botar o semblante na tela daqueles que vão resolver a parada. Que são os católicos, que são os conquistadores espanhóis, entendeu? E tinha muita gente chorando, porque mataram a nossa cultura. Porra de cultura, entendeu? É literal, tipo, a cultura dos caras virou matar gente, virou É fazer o meme sacrifício. dos jesuítas chegando, Cacique. Acabou o sacrifício, família. Tá É, proibido, tá lá proibido. vem a extrema-direita. Exatamente, é isso, é isso. E aí o pessoal fica tipo assim, cara, como é que vocês conseguem gostar disso? Simples, vocês estão tão chatos e tão errados que até um filme que seja feito pra falar mal dos conquistadores espanhóis é legal, é bacana. Tu vê os caras como sendo heróis. Ainda que muita gente morra, ainda que dê muito problema e tudo mais. Os caras passam a ser heróis pelos atos de vilania que os nativos cometem, cara. Então não tem como, entendeu? Uma coisa, Mas, Cacique. assim, voltando ao negócio da bruxa lá. Voltando ao puritanismo, né? Que Exato. o pessoal fica fazendo várias críticas, né? Olha só, né, que, claro, são erros teológicos e existe uma igreja chamada Igreja Católica que discorda de tudo isso. Essa galera que se revoltou, entendeu? Lutero, de novo, Lutero, você é responsável por tudo isso. Estás arrependido, Lutero? Mas então, falando sobre aqueles erros da questão da predestinação, olha só, o bebê que não foi batizado, para onde ele vai? E aí você vê essa galerinha comentando, né? Olha só como eles podem pensar isso, que absurdo. Eles falam de certas crenças, assim, como sendo absurdas, só que parece que eles estão falando o negócio de um patamar superior, como se eles não cometessem erros tão graves quanto. Eles estão falando de defendendo uma pessoa que literalmente, como você bem disse, Cassi, literalmente degustou um bebê
Mas assim, foi pra libertação dela. Era uma época, veja, era uma época que as mulheres não escolhiam os seus maridos. Aí se passa-se alguns séculos, as mulheres escolhem seus maridos e ora, vejam só, elas não estão felizes. Os casamentos não estão dando certo. Parece que no passado, as coisas, mesmo sendo a escolha dos pais, parece que funcionava melhor, né? Parece que escolher é, com quem, já que era tão importante, né? Elas não estão escolhendo com mais cautela, né? Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui. E é uma coisa que eu li recentemente, né? Foi uma moça dizendo que ela não quer passar pela fase da ficante ou da namorada, ela quer virar noiva direto. E aí o pessoal olhou, registrou aquilo ali, né? Tirou print, coisa do gênero, e falou: tá, o problema é que vocês, mulheres, mataram essa possibilidade. Há muito mais anos do que você pode imaginar. Então, não só bastando elas matarem a confiança, a relação, o romantismo, por assim dizer, né? Que poderia haver entre uma mulher de você olhar, você bater o olho e dizer, não, eu vou casar com você, sua desgraçada. Elas mataram isso. E aquelas poucas que restam com uma fagulha dessa no coração, não dá pra confiar. Não dá pra agir com elas sem que tu tenha 7 ou 5 pés atrás, assim, 4 planos Bs, assim, por assim dizer, sabe? Porque não dá pra confiar. Pô, as onde que tu já vê tanta mulher maluca e as influências que elas acabam consumindo na mídia, seja por advogada blogueira, seja por artista que ela ouve, música, que seja. Você vai ouvindo essas coisas assim? É difícil acreditar que essa moça que realmente queira um compromisso desse nível. Óbvio, ela pode ter uma alma romântica, um coração romântico, chorou vendo Orgulho e Preconceito, mas até que ponto? Porque, por mais que o sentimento do romantismo seja bom, como uma fagulha inicial, aquilo que vai aproximar o coração, os corações, né? Cara, o que faz o coração permanecer unido é outra coisa. É Inclusive, compromisso. o romantismo, de certo modo, foi também um problema, né? É, exato, O foi. japonês pode até falar melhor sobre isso daí. Como a gente colhe as consequências até hoje, né? Uhum. Dessa idealização das mulheres, né? A gente vê, existe vários e vários filmes onde mulheres estão fazendo o roteiro ali, criando a história, e é uma mulher, o olhar de uma mulher sobre um homem. E aí você vai ver, por que que vocês acham que Crepúsculo fez tanto sucesso? E por que elas nunca vão achar um Edward por aí? Que aquele homem não existe, porra. Não é? O fato de ele ser um sugador de hemoglobina, energia vital, é o menor dos problemas. Assim, mas aquele tipo de homem não existe, cara. Aquilo é o olhar idealizado de uma mulher sobre um homem. Exatamente. E muita gente consumiu isso daí. Quantos homens e homens consumiram isso daí? E eu só tô dando um exemplo. Tem vários e vários outros filmes e livros que seguem essa mesma linha que só distanciam. E aí, às vezes, a mulher espera aquilo no mundo real e não vai achar. Não Claro vai. que ela não vai falar. É que isso é caricato, pô. Claro que a mulher não vai falar, nossa, eu queria encontrar um fulano de tal no mundo real. Tem mulher que deve falar isso? Sim. Mas tá no inconsciente, pô. Tá no inconsciente dela. É igual mais ou menos o que acontece com o Instagram, né? Casais, aqueles casais católicos lá, que, nossa, olha só como eu tenho o Cagalo Marcilli lá. Olha só como eu tenho 70 filhos e eu sou feliz. Olha só, eu ganho. Aí daí que surge aquelas ideias da mulher que quer um cara que ganha 30 pau por mês, que ela quer ficar em casa pra cuidar dos filhos. É daí que surge essas merdas, cara. É daí que surge essas merdas. Claro, na mesma esteira aí que tem o pessoal, né, que a gente comentou, do lado de lá da força que fica cagando a regra, se achando superior moralmente aos puritanos, aí um exemplo do movimento puritano inglês do filme a Bruxa, também tem a galera do outro lado. Não sei se vocês têm acompanhado aí a desgraça da evolução da RCC na Igreja Católica, que é literalmente assim, pessoas
que fica com um ar pomposo de religiosidade, mas que se você colocá-lo ao lado de uma pessoa, vamos usar esse termo aqui, mundana, você não consegue enxergar muita diferença, porque moralmente parece a mesma coisa, velho. Tem trapper, gospel agora, tipo, o cara fala várias coisas lá, tipo, vou até mandar pra vocês aqui, pra vocês saberem do que eu tô falando. O cara fala uns absurdos lá e coloca Deus no meio. Você fala assim, velho, não tem. Qual que é a diferença desse cara pro outro ali? Talvez o outro seja até mais honesto, porra. Tem coisas que não tem que misturar, velho. A gente não falou sobre isso lá, pô. É igual você colocar uma imagem santa na bosta e achar que vai santificar a imagem santa. Pô, você só tá estragando a imagem. É isso que você tá fazendo. É o que esse cara tá. Esse é um exemplo que eu vou mandar pra vocês aqui. É o que esse cara tá fazendo. Ele acha que ele tá santificando a música colocando o nome de Deus. Não, filho. Você tá fazendo o contrário, porra. E O aí. cara chega a falar assim: se eu sou a imagem e semelhança, Deus é bonito pra caralho. Não, ele não meteu. É meu amigo, meu amigo, meu amigo. O estado da alma desse babaca aí, da psique dele, pra ele escrever um verso desse e pensar assim, cara. Não, não é possível. Não é possível, não, não é possível. Mas esteticamente o filme A Bruxa é muito bom, como eu comentava com o Cacique nos bastidores, né? Foi a primeira atuação da protagonista. Achei, no primeiro momento eu achei que deixou a desejar, mas quando eu descobri que era a primeira atuação dela, acho que deve ser relevado, foi até É, muito acima da média, pensando na idade dela e. cuidado com o que tu vai falar da esposa do Super Brian, mano. Até hoje Ah, ele é apaixonado na Taylor-Joy. né, uma coisa interessante, né, sobre o pessoal que tem comentado sobre esse filme, né, que comentou, né, que é um filme já relativamente antigo. Vai fazer 10 anos, inclusive. Se isso já não fez. Muito se fala sobre. Vocês conhecem aquele livro, né? O Martelo das Bruxas, né? O Maleus Malleus. Maleficaram. Sim, É. sim. Muito se fala sobre esse livro e pouco se lê, porque muita gente não sabe. Mas é um livro difícil de se achar. O que se encontra com certa facilidade é uma releitura que foi feita dele. E aí as pessoas usam esse livro como referência, mas é uma releitura. Então vocês já devem imaginar como que é essa releitura, né? Porque o livro original foi escrito por inquisidores, então é um livro muito antigo, mas muito antigo mesmo. Por dois inquisidores, inclusive. E Então, aí. e, E tu só acha um pouco de informação sobre. Mais sobre um dos inquisidores do que sobre o outro. e E aí não é que tem em tá. português. Eu acho Não que tem. É. eu acho que o nosso amigo Dai Leon me mandou a versão em inglês, inclusive tá perdido em algum lugar aí. Mas é um livro difícil de se achar. Eu lembro que até ele, que domina a gnose da pirataria, a gnose do torrent, demorou para achar esse livro aí, até mesmo em inglês. E Mas você aí, vê, o quando tu pessoal vai é na Amazon, desonesto, cara. quando tu O vai na pessoal. Amazon, tem enquanto o pessoal falando sobre Maleus Maleficaram, né? Só que esse é a releitura, já o que tá lá. Tá na Amazon a releitura. É a releitura, sim, sim, sim. É, poucos são os caras que leem o livro e dizem que de fato as coisas como elas aconteceram, né? Um dos propósitos do Malus Maleficaram era diminuir o pânico de bruxa, da noção de bruxa. Tipo assim, bruxas existem, mas elas não estão em todo canto. Então esse foi o propósito dos Não dois são mulheres inquisidores. ruivas. Né, exatamente, não é mulher ruiva, apesar de que nenhuma ruiva presta. E aí, o que acontece? Isso é uma O... verdade perene, hein, velho? É, negão, exatamente, Não existe ruiva normal, porque nem ruiva natural é normal da cabeça. Mas sabe que assim, com uma coisa que eu tava pensando, depois eu queria até ouvir o japonês falando, tecendo comentários asiáticos sobre isso, que é enquanto, no momento da nossa conversa, e também já tinha pensado um pouquinho enquanto eu assistia ao filme, e depois vendo as análises, é como a descrença, ela não tem jeito, ela limita o entendimento da realidade, né? Talvez eu esteja esperando muito dessas pessoas, sabe? Você fica com a visão muito limitada sobre as coisas quando você deixa de acreditar. Sabe, que nessas pessoas, por mais que elas tenham, não tem o caso do P. Diddy aí agora,
Sim. As pessoas, isso não tá fazendo com que as pessoas pensem, porra, velho, se a galera faz isso hoje em dia, imagine 5 séculos atrás, velho. Se tem nego fazendo ritual, porra, tem várias coisas lá do Bohemian, do Bohemian Group lá. Tem vários sinais, porra, tem um filme do Kubrick, tem vários e vários sinais, e as pessoas ainda insistem, não, pô, isso aí é coisa da cabeça. É, não falavam que o QAnon lá era um bando de lunáticos só, e, porra, mas o que os caras falavam se fez realidade agora. Mas, vamos voltar àquele assunto de sempre lá. Não, são fanáticos, antissemitas, né? Como os loucos que falam do libélula de sangue. E é sempre esses assuntos voltam em voga, e não existe. Não, esse negócio aí Inclusive, de usar criancinha, já que mas você, o já que você Robert citou, Eggers sabe que isso é verdade. É um já homem que você, estudado. já que você citou o Libélula de Sangue e tudo mais, o que acontece, o, o nosso companheiro de batalha, nosso irmão de batalha, sacanagem, nosso correligionário Thiago Saquarema tá fazendo no canal dele a análise do From the River to the Sea, né? Que é a história do 7 de outubro, que aconteceu lá em Israel e tudo Eu mais. vi essa merda. E aí ele tá fazendo as análises e ele trouxe um cara lá que é muito foda em estudar a história de Israel, mas sobretudo os massacres que Israel cometeu. E é muito, cara, é impressionante ver como, não sei se tem algum grau de esperança para a direita brasileira ou qualquer coisa do gênero assim, porque eles têm uma fé muito grande em Israel, sabe? Então, vai a galera protestante, vai os evangélicos, vai a galera que apertou 22 na urna, junta Você com o Brasil Você Paralelo, viu junta aquele meme lá? Por que que você está com a bandeira de porque, Israel? porque isso Porque eles são cristãos como é nós. como nós. E aí, cara, é um nível assim que tu tem que pegar o cara e reeducar. Só que não sei como é que reeducar velho, eu acho que nem dá. Então, assim, Mas aí você vai pro outro extremo, que a gente sempre fala, né, Cacique? E do outro lado tem eles, os narizes, são responsáveis por todos os males do mundo. Embora eles tenham a sua parcela de culpa, com certeza tem. volto a dizer que esse não é o caminho, pô. Eu volto a dizer que isso é aquilo. Sair de uma ilusão para cair numa ilusão mais recente. Só tá. O Satanás te pegou de novo, meu amigo. A mesma coisa que eu vejo, né? Que é o. Falta o pessoal ter noção e conhecimento de que, caralho, Israel matou gente pra cacete, sabe? Tem uma porrada de massacre que ela cometeu que ninguém diz uma linha, Que ninguém se o fala nada. cara fizesse um estudo honesto da história da humanidade, a Ele história da acha. civilização humana, ele ia falar assim: porra, velho, tá todo mundo com a sua parcela de culpa aí, velho. Aí ia parar Exatamente. essas viadagens de: ai, meu Deus do céu, Holocausto, ai, meu Deus do céu, Inquisição. Porque ele havia falado: ó, antes disso teve isso aqui, ó. Antes Porque disso teve isso aqui. E aí você vai voltando, e você fala assim: aí o tu vira e mundo é uma fala roda assim. cíclica, não há nada de novo sob o sol. A gente volta pra Revolução Francesa, né? Tipo, porque a Revolução Francesa foi suave, foi tranquila. Tão suave que tiveram que matar Robespierre, né? Tiveram que ir lá e degolar o cara que já tava matando gente demais. Aí tu vira pra pessoa e começa a contar sobre o que aconteceu com as 30 com o massacre das Carmelitas, né? Que eram 33 ou 31 que foram mortas. Inclusive, E, ó, primeira mão aí, reimpressão do livro, o livro negro da Revolução Francesa, saindo pela é, Bunker aí. Quem quiser encomendar, mande um e-mail para os fellas aí, você vai ter uma versão vamos, capa dura desse vamos, livro que não vai sair provavelmente, foi esquecido aí pela direita brasileira. exato, tem que botar. Então vamos ter que botar o preto do canal pra trabalhar, né, cara? Não E tem jeito, chicotear o pô. cara. Não É. tem Se, a jeito. gente- se, o- se o esboço não fizer, ninguém faz. Exatamente, pô. Mas continue, Cacete. E aí. Pois é, cara. Então, tipo assim, o pessoal tá num surto, né? Tão comprometido com a ideologia que a personalidade deles foi pra casa do caralho já, assim, tipo, vamos dizer que a bruxa é o ópio da feminista média, cara, From the River to the Sea é o ópio do neoconservador brasileiro, cara. Tudo aquilo que ele vê ali, eu falar, é verdade, aconteceu, é assim mesmo, né? E aí E você é, vê, como a gente fala, né, que no Oriente tem aquele problema em especial no Japão, até o japonês já comentou alguma coisa sobre isso,
Sim. Tem aquele problema das animações de transformarem os demônios em. Bom, pera lá, o demônio pode ser uma pessoa boazinha. Olha só esse personagem aqui. Ele é um demônio, mas ele é bonzinho. Ele não quer matar as pessoas. É tipo, aí trazendo pro Ocidente, tipo a série, né? O Lucifer. Tem todo esse problema, eu acho. Mas o que foi pior no Ocidente foi essa questão de transformar a bruxa numa figura boazinha. Que a primeira memória que eu tenho disso é a bruxa Sabrina. A série. A primeira lá, a original lá, bem antiga. Colocaram uma loirinha bonitinha lá. E ela era a bruxa branca, né? Como falo, né? Magia branca só, né? Olha só. Ela faz cura os doentes. Salvo engano, ela tinha aquele gato falante, que era um negócio bem caricato, porque naquela E o época. nome dele era Salem. Exatamente. Eu acho que essa é a primeira memória que eu tenho, assim, de infância. É a primeira memória que eu tenho de uma bruxinha que eles quiseram empurrar como sendo uma coisinha boa e tal. Aí daí em diante foi só desgraça, né, velho? Foi só ladeira abaixo, né? E no final das contas, o que acontece é a inversão dos polos, né? Como a gente vê, né? Aquela história gnóstica lá, do Deus é o demiurgo, no final das contas Deus é mal, né? Que é como a narrativa que pelo menos essas pessoas entenderam do filme é essa, né? Que no final, olha só, ela está voando, ela vai comer manteiga. Meu Deus! Porra, Satanás também deu uma sacaneada com a menina lá, né? Você quer comer manteiga? Porra, velho. Tudo bem, eu entendo o contexto que era uma coisa para pessoas que tinham mais recursos e tal, mas caraca, velho, você matou sua família inteira morreu pra você se livrar e pra essa galerinha. Eu acho que o que me deixou mais assim, não vou dizer impressionado porque eu já me acostumei, mas aí pro ouvinte que ainda tá nessa ilusão, se por acaso o ouvinte ainda estiver nessa ilusão, percebam o estado psicológico dessa galera. Eles acham divertido e legal uma família inteira ser destruída só porque a jovem tinha que ser livre. Conhecer o mundo, porque é isso que o Satanás ofereceu pra ela. O mundo, manteiga, roupas bonitas. E ela já esqueceu a família, ela tá sorrindo e dançando. Ah, mas ela passou por um trauma psicológico. Vou te trazer pro mundo dos adultos, cara. Eu acho que é por isso que essa galera aí aceita todo o sangue do comunismo, né? Pra eles, e daí, porra, foi por uma boa causa. Então Exatamente. foi pra menina se sentir liberta, né? E aí, as pessoas falam assim, ela conseguiu o que o cristianismo nunca deu pra ela. Nossa, vai sim, impossível. Meteram essa. Ah, falando pra você. Enquanto Deus cristão não a socorreu no momento de dificuldade, Satanás apareceu ali. Só levou os irmãos dela, o pai e a mãe. Só isso. É um preço pequeno, né? A se pagar. E aí continua aquele ciclo infinito. E na cabeça delas, eles não conseguem imaginar que assim, tudo bem, né? Esse movimento puritano tem sua série de problemas, e no caso específico desse filme, essa família tinha uma série de problemas, mas inclusive eu quero deixar aqui registrado que a melhor atuação disparada é do pai da família. Puta merda, velho. Aquele cara, eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi em algum filme. Não sei se o Cassi partilha da mesma opinião. A entonação de voz que ele usa é muito bem, a voz é muito bem colocada em cada Cara, parte. eu só não vou arriscar falar, porque a memória que eu tenho desse filme foi de quando eu vi ele lá em 2016, 2017. Então, não lembro da voz do cara. Mas Eu só lembro, reveja, eu só lembro das reveja, cenas bizarras. reveja. E em um dos momentos do filme, ele se confessa e assume que boa parte dos problemas que estavam a acontecer lá, era por causa dele. Boa parte dos problemas era por causa dele. Mas assim como essas pessoas fazem todas essas críticas, eles não param pra pensar que assim, se essa família tinha a loucura particular dela ali, eles acham que não existiam mulheres e homens que tinham também a sua loucura ao ponto de fazer aquilo com um bebê, por exemplo.
Por que não é crível? Por que só é crível religiosos fazendo maluquice? Sendo fanáticos religiosos, como eles falam. E por que não é crível uma pessoa, um ateu, um satanista, literalmente, fazer todas aquelas coisas? Por que será, que na cabeça deles isso não é crível? Cara, a resposta que eu penso é que acho que eles não imaginam que eles são ruins, né? Eles não imaginam que eles são maus. Eles não imaginam que um ateu pode ser ruim. Automaticamente, quando você não acredita em Deus, você é um ser elevado. Engraçado. E isso, porra, acertou, selado. Exatamente. Quer dizer, nem, cara, nem eu, nem a nossa gangue daqui, por assim dizer, tipo, observa que quando alguém crê em Deus, automaticamente torna-se um ser elevado. Ao contrário, ela começou, ela reconheceu que ela é um ser baixo e, portanto, ela tá começando a estrada dela até a santidade, cara. Acreditar em Deus é saber que você não vale porra nenhuma, entendeu? Claro, isso Essa, está atrelado também à filosofia. Isso não caminha sozinho, né? Pra forjar o imaginário dessa galera pra eles ficarem esse sentido todos pomposos, né? Inclusive eu vi um print aí dos caras publicaram um rapaz que virou professor substituto em alguma universidade federal, o cara coloca lá, os bolsonaristas, não, colocou bolsonaras, os bolsonaras com QI negativo, essa hora estão tremendo com a minha nomeação. Olha o nível dos caras, velho. Olha o nível dos caras. Essa gente, a mesma turminha, velho. Quando você para pra rastrear, essa turminha aí que analisa filmes, é tudo a mesma laia, gnóstica, ateia, bumbum fresco, tipo aquele canal Piuí. Olha o nome do canal dos filha da puta, velho. Canal Piuí, elegante. Para pra ver as coisas que esses caras falam, velho. Puta que pariu. É só caganeira, pô. É igual o Olavo falava, porra, se eu comer uma sopa de letrinhas, eu vou cagar um negócio melhor do que isso aí, pô. É só verborragia, né, que o pessoal fala. É caganeira verbal, velho. Nada é aproveitável. E você para pra ver todos esses vídeos, um atrás do outro, é tudo igual, porra. Os caras não têm uma opinião própria, velho. É tudo a mesma coisa. Eles chegam às mesmas conclusões porque eles foram fabricados no mesmo lugar. Foram fabricados no mesmo lugar. É aquela mesma ladainha lá de fanatismo religioso. O que eu sinto falta é aquilo. Porra, cadê até aqueles ateus mais honestos? Aqueles gnósticos mais honestos? Agnósticos mais honestos? Não tem, porra. Tipo, só restou a merda da merda, velho. O substrato da bosta. Não é nem a bosta, mas é o substrato da bosta. Os caras são muito ruins, velho. É muito ruim mesmo. Pra extrair alguma coisa de boa lá. Mas continue, Cassi. Só foi meu momento desabafo. Que há quem goste ainda dessas coisas, né? Muita gente, né? Os caras têm muitos inscritos e muitas visualizações, né? Eles arrastam multidões, né? Com aquela história lá da validação. Nossa, eu vou criticar. Ainda tá na moda falar mal da Igreja Católica e do cristianismo de maneira geral, né? eu acho que isso nunca saiu da moda, cara. Porque é E nunca fácil, vai né? sair, né? É fácil. De certo E modo, aquilo, parece. volta mais uma vez, porque o japonês falou, fiz o comentário também, né? O cara só solta na roda. Ah, os horrores da Inquisição. Acabou, ele não precisa provar esses horrores da Inquisição. Aquela palavra ali já tem um poder e acabou. E dali o cara já puxa memórias que ele tem da escola, da professora falando de como foi. Nossa, e como eles eram intolerantes e bababá, e toda aquela ladainha lá. Cara, e aí que tá, né? Como você falou da escola. Quanto mais memórias eu posto da escola acerca disso daí, mais eu lembro que não me ensinaram porra nenhuma. É, o período medieval é. Pra você querer aprender sobre ele, tem que ser por fora. Tem que ser realmente por fora. Tu ainda consegue encontrar honestidade em um professor que tipo, tá para te ensinar história clássica, né? Começa a falar sobre Roma e sobre Grécia Antiga, né? Mas até isso tá mudando, né? Porque a agenda atual dos caras é falar que na Grécia todo mundo dava o cu. Uhum. E aí. Que a tentativa deles é normalizar ao máximo relações homossexuais, né? Aí o que acontece? A gente.
Você está falando que existe uma campanha para a aquisição de HIV, cacique? É isso que você está É falando? basicamente isso daí. Cara, inclusive eu ri dessa porra, porque tinha um cara lá na minha turma lá, que ele é homossexual, né? Assumidaço. E aí ele tava literal preocupado com a varíola do macaco, cara. Aí eu comecei a rir de canto de boca assim, fiquei, fazer o quê? Ainda bem que eu não dou o cu. Aí continuei andando, né? Aí o que acontece? A gente tá falando sobre isso, né? Sobre a questão da visão das pessoas do medievo e tudo mais. A cada vez que passa, né, os anos, tentar aprender alguma coisa sobre algo vai ter que ser um esforço genuíno próprio seu, sabe? Porque cada vez menos a escola consegue te proporcionar um conhecimento que você precisa, né? Antigamente ela dava uma pontada, ela dava um direcionamento. Ou seja, ela falava sobre alguma coisa, você ainda podia chegar em casa e fazer suas próprias investigações. Hoje ela já nem comenta mais, sabe? Hoje ela já nem toca mais nos assuntos. O brasileiro, ele carece desse tipo de estudo, desse tipo de informação, desse tipo de formação cultural. Então, mesmo com todo esse avançar, esse revival, por assim dizer, de uma direita brasileira, da possibilidade de existência de uma direita brasileira ao longo dos anos aí, os impactos disso daí a gente ainda não via algo verdadeiramente produtivo, entende? Ainda não vi algo que você possa bater no peito e dizer, caralho, isso aqui é bom, isso aqui importa, isso aqui é relevante, sabe? Eu vejo que as pessoas ainda estão tentando lutar pela própria sobrevivência delas. Então, estuda para não ficar doido, consome alta cultura para não ficar doido, mas ainda ninguém tem a capacidade de fazer aquilo que o professor Olavo fazia, sabe? Então, é interessante que eu tava lendo os comentários da galera nos vídeos dele, né? E um cara falou uma coisa que me chamou muita atenção, que, caralho, que sensação esquisita, mas ao mesmo tempo tão familiar, que é sentir saudade de alguém que já morreu, do qual eu nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente. Porque de tanto o cara tá lá no teu ouvido, de tanto tá lendo as coisas do cara, tu cria uma intimidade com a pessoa do autor, né? Mesmo que você só a conheça através dos vídeos, das aulas e dos livros, mas tu ainda não conhece a totalidade dela. Mas você gera, isso cria afeto, né? Isso cria um sentimento de afeição pela pessoa aí. E ele era um puta do educador, cara. Vai se ferrar, era um puta do educador. E aí, eu vou vendo isso, né? Nas outras pessoas. E. Cala a boca, japonês. E aí eu vou vendo isso, eu vou vendo as outras pessoas, né? E, cara, é interessante como tem que ser muito corajoso no Brasil para você ser um bom professor. Não tô falando qualquer professor, mas ser um bom professor. Porque tirar as pessoas da ignorância e dar algum grau de instrução para elas, nem que seja o mínimo direcionamento, né? Apontar ela rumo a algo, dá um trabalho do caralho. Cansa, cara. Cansa, porque às vezes parece muito que você tem que bater na mesma tecla toda vez, né? De tentar apontar o óbvio e tudo mais. E acho que é por isso que quanto mais velho você vai ficando, menos amigos você vai tendo. E aí isso retoma uma coisa que ele falou, cara, que me chama muita atenção hoje, que é dever do homem mais velho precisar de pouco afeto e pouca compreensão, mas ao contrário, ser capaz de oferecer muito afeto e muita compreensão. Porque meio que quando você chega nesse estágio de personalidade madura com a bagagem intelectual que esse velho tinha, não adianta, ninguém vai te compreender da mesma maneira que você é capaz de compreender os outros, sabe? É como se todo mundo fosse um filhotinho do seu lado. E aí leva tempo até você conseguir fazer o plano exercício de todas essas coisas. Mas é por isso que ele dizia assim, cara, que ninguém vai estar pronto aos 33, 35 anos, né? Querendo ou não, a gente tem que estar pronto em determinados aspectos da nossa vida, mas o caminho da sabedoria, puta que pariu, cara, leva uma vida toda, e não é brincadeira, realmente leva uma vida toda. E por levar uma vida toda, eis a necessidade de consumir o máximo de literatura possível, porque você não vai ser capaz de viver todas as experiências. E com certeza teve alguém que escreveu sobre alguma coisa da qual você nunca vai experimentar na sua vida, mas você vai poder experimentar através das páginas de um livro. Mas as suas experiências de vida são necessárias para você poder ter a ilustração mental do que aquilo que está acontecendo ali nas páginas do livro. Senão você vai virar o Noguê. Aí vai dar merda. E não que o Noguê seja ruim, ele é melhor que muita gente, mas ele ainda não é bom. Entendeu?
Mas ele ainda não é bom. Mas ele ainda é um analista de texto. Exato. Ainda é um analista de texto. É um bom professor, mas é um Só analista de para texto. vocês também terem essa piada com vocês, aí o que o japonês disse aqui é que tu já parou para pensar que o Nicolas conheceu o Olavo e o Cacique não? E sabe o que é pior, Cacique? Ele usou o seu dinheiro para conhecer o Olavo. E o filho da puta não fez nada. Não fez um projeto de lei decente. Ele Não usou o com... seu dinheiro para ir para a Virgínia. Ele usou o seu dinheiro para passar a lua de mel em Dubai, cara. O cara conheceu o cara e não salvou o Brasil do comunismo, cara. Que vagabundo, que vagabundo. Continuou sendo um Protex de quinta categoria, não pode nem chamar de Protex, né? Evangelex, Desigrejex. Ao contrário, o canalha ficou lá sendo betado pela Cintia Chagas. Quase foi pra cama com ela, esse filho da puta. Enfim. Por enquanto, ali o sinal já foi dado, pô. O que aconteceu nos bastidores. Mas, bem, vamos para as considerações finais aí, senhores. Eu só queria deixar claro aqui que sairá o episódio das obras do Kurosawa. Vai sair, vai ter mais coisa do Bergman. Provavelmente o próximo filme do Bergman que vamos falar aqui será o Morango Silvestre. Se o Cacique, a primeira coisa que ele pensou foi assim: Não precisa espelhar. Cacique, você não já precisa. assistiu Morangos Silvestres? Não, mas eu já escutei Morangos da Luísa Souza. Cara, eu te vi naquele meme do Bolsonaro lá, pô. Puta merda, você conhece a história do Vasco da Gama, Bolsonaro? Não, mas eu assisti o clássico Mengão e Vasco da Gama no Maracanã. Puta merda, velho. Caralho, acertando a 15 episódios, eu erro em um, nossa, fudeu. Eu te odeio, Eduardo, te odeio, cara. Mas é isso, aí vai ter mais aí do mago nórdico do cinema aí, o Verdade, pô, querido, é. o mago Igmar nórdico, é o Bergman, brabo, é o é o brabo. brabo, é o brabo. Façam as suas considerações aí, senhores. Bom, eu vou tomar a frente aqui, eu vou começar. Primeiramente, obrigado aos novos ouvintes que chegaram no canal, aos novos inscritos e tudo mais. Desejo para vocês uma excelente semana e espero que neste atual mês de outubro, né, a gente já tá mais próximo do fim do ano do que do começo dele. Amém, amém. Passou rápido pra caralho, mas eu espero que vocês tenham conseguido muitas coisas boas na vida de vocês, né? E que ainda que vocês não tenham conseguido, não se preocupem, que é na dor, na batida, no calor e no fogo que o bom aço é forjado. E eu sei que vocês se tornarão pessoas muito melhores do que quando vocês começaram a vida de vocês ou do que quando vocês começaram o ano. Então, é isso daí. Não desistam, não retrocedam e não esmoreçam. Busquem sempre a grandeza que existe dentro de vocês, amigos. Em breve vemos vocês novamente e que Deus os acompanhe e os abençoe. Abraço. Japonês, É, só fazendo um adendo, lá para aquela parte do romantismo e do. Não sei se você estava querendo falar do romantismo ou do romance, mas na questão disso, acho que vai ser bom até trazer o Bernardo para falar um pouco melhor, porque tem até aquela questão de não existir o poema, como eu falo, mais o poema épico, porque hoje em dia existe o romance. E já no. Mas esse romance acho que é outro tipo, né? O romance feminino aí, das mulheres que gostam do cara, e o romance indivíduo da sociedade que com o teor, esse tipo de coisa. E já na outra, até o Bernardo ele mandou também avisar que durante a semana ele vai estar tranquilo, aí é só olhar com ele para marcar durante as semanas. Eu acho que só no final de semana que ele fica ocupado. E de resto, um abraço a todos aí. Não sei se eu devia falar isso agora ou depois, mas eu tô. Tá um barulhão aqui. Um abraço a todos aí. Obrigado pela presença. E eu cheguei um pouco atrasado aí. Desculpa aí também, Edu. faz parte, né? Sempre, É, eu, eu já disse, o mineiro é o baiano do Sudeste, então a gente tá acostumado. Vocês estão. é isso, cara. Mas eu tô sempre aí, pô. O baiano saiu. Enquanto o baiano saiu, o mineiro chega atrasado. Aí. Mas é isso, senhores. Até uma próxima oportunidade. Também vai sair o episódio com mais um episódio com
com o Bernardo. A gente tá prometendo isso aí, mas vai sair. Podem ficar tranquilos que vai sair. Certo? Então, a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Falou!